Este é o momento que pode mudar o rumo da sua vida e da sua família. Hoje começa um novo dia, e com ele se abre uma oportunidade única. São Miguel Arcanjo já está à frente da sua casa, defendendo você de todo mal e derramando bênçãos sem medidas. Se nos últimos dias você chorou em silêncio, sentiu o peso das dívidas, das enfermidades, das brigas dentro de casa ou da inveja de inimigos ocultos, saiba que o céu ouviu seu clamor. Nada resiste ao poder da espada flamejante de São Miguel, que corta maldições, quebra correntes e ergue um muro de proteção ao redor da sua família. Este mês não será igual aos anteriores. Será um tempo de portas abertas, vitórias inesperadas e milagres financeiros, espirituais e familiares. Mas atenção! Para viver isso, você precisa rezar comigo até o fim desta oração. Declare agora nos comentários: São Miguel, defenda minha família e abençoe meu dia. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta oração com quem você ama. Hoje começa o dia da sua virada. São Miguel luta por você e cobre sua família de bênçãos. Glorioso. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, defensor incansável dos filhos de Deus, venho prostrar-me diante de tua presença majestosa, com o coração dilacerado pela dor e a alma ferida pelas batalhas incessantes que tenho enfrentado. Neste momento de profunda angústia, quando as trevas parecem envolver minha família como um manto sufocante, quando as lágrimas se tornaram companheiras constantes de meus dias e minhas noites, eu me volto para ti com a fé desesperada de quem não tem mais para onde correr. Tu, que conheces cada suspiro de sofrimento, cada gota de sangue derramada nas batalhas invisíveis que travamos diariamente, escuta o clamor que brota do mais profundo de meu ser. São Miguel, minha alma está despedaçada como vidro estilhaçado no chão, e cada fragmento reflete uma dor diferente, uma ferida que não cicatriza, uma batalha que se arrasta sem fim. Vejo minha família sendo atacada por forças malignas que não compreendo completamente, mas cujos efeitos devastadores são evidentes em cada olhar vazio, em cada palavra áspera trocada entre os que mais amo, em cada noite em que o silêncio pesado substitui as risadas que antes ecoavam pelos cômodos de nossa casa. A dor que carrego é como uma espada atravessada no peito, que se move a cada respiração, lembrando-me constantemente de que algo está terrivelmente errado em nosso lar. As lágrimas que derramo são como rios que correm em direção a um oceano infinito de sofrimento, e por mais que chore, parece que a fonte nunca se esgota. Quantas vezes, glorioso arcanjo, tentei ser forte, tentei manter a família unida com minhas próprias forças, apenas para descobrir que sou como uma folha seca ao vento, impotente diante da tempestade que se abateu sobre nós. A dor da impotência é talvez a mais cruel de todas, porque me faz questionar minha própria fé, minha capacidade de proteger aqueles que Deus colocou sob minha responsabilidade. Vejo meus filhos perdendo a inocência, vejo meu cônjuge se distanciando, vejo os laços que antes eram indestrutíveis se desfazendo como cordas podres sob a pressão do sofrimento. E eu, São Miguel, me sinto como um soldado ferido no campo de batalha, com a armadura despedaçada e a espada quebrada, incapaz de defender o que mais amo neste mundo. A dor física é suportável, mas a dor da alma é como um fogo que nunca se apaga, que consome tudo ao seu redor sem nunca encontrar saciedade. Cada manhã acordo com o peso esmagador da realidade. Cada noite me deito com o coração sangrando pelas feridas abertas durante o dia. As preocupações me consomem como vermes que devoram um cadáver, roendo minha paz, minha alegria, minha esperança. Vejo minha família se despedaçando diante de meus olhos e me sinto como alguém que assiste impotente a um naufrágio, gritando por socorro para navios que parecem não escutar meu desespero. A solidão em meio ao caos familiar é uma das dores mais agudas, porque me faz sentir abandonado até mesmo por aqueles que mais amo. São Miguel, a angústia que sinto é como uma serpente enroscada em meu pescoço, apertando cada vez mais forte, roubando meu ar, minha paz,
minha capacidade de pensar com clareza. Os problemas financeiros se acumulam como montanhas intransponíveis. As doenças atacam os corpos que mais amo. Os vícios escravizam mentes que deveriam estar livres. Os conflitos explodem como bombas em meio às conversas que deveriam ser de amor. Cada dia traz uma nova batalha, uma nova ferida, uma nova razão para desesperar. E eu, guerreiro cansado, com as forças esgotadas e o coração partido, clamo por tua intervenção divina antes que seja tarde demais. A dor de ver aqueles que amo sofrendo é multiplicada por 1000 quando percebo que não posso fazer nada para aliviá-la. Como uma mãe que vê o filho agonizando sem poder salvá-lo, como um pai que assiste impotente à destruição daquilo que construiu com tanto amor e sacrifício. As noites se tornaram campos de batalha, onde meus medos se transformam em monstros gigantescos que me atacam sem piedade. O sono fugiu de minha casa como um hóspede indesejado que nunca mais retorna. A ansiedade corrói meu estômago como ácido. A depressão nubla minha mente como neblina espessa. A revolta queima minha garganta como bile amarga. São Miguel Arcanjo, tu que vês além do véu da matéria, tu que conheces as estratégias do inimigo antes mesmo que ele as execute. Eu imploro por tua intervenção poderosa em minha vida familiar. Não permitas que as forças das trevas completem sua obra de destruição em nosso lar. Não deixes que o mal triunfe sobre o amor que ainda resiste, mesmo ferido, em nossos corações. Como um náufrago que avista a terra firme após dias perdido no oceano tempestuoso, eu me agarro à esperança de que tua espada flamejante cortará as correntes que nos prendem ao sofrimento. Que tua presença majestosa afugente toda a influência maligna que paira sobre nossa casa, como o abutre esperando a morte de sua presa. A dor que experimento não é apenas minha, mas de toda a minha linhagem, pois vejo as maldições ancestrais se manifestando através de padrões destrutivos que se repetem de geração em geração, como se fôssemos prisioneiros de uma herança maldita que passa de pais para filhos como uma chama funesta que nunca se apaga. Rompe, São Miguel, estas cadeias invisíveis que nos mantêm cativos do passado. Liberta-nos dos pecados dos antepassados que ainda cobram seu tributo de sangue e lágrimas em nossa família. Que tua espada corte todos os fios que nos ligam às trevas hereditárias, para que possamos começar uma nova história, escrita com tinta de esperança e selada com o sangue redentor do Cordeiro. Glorioso defensor, minha dor é como um grito que ecoa no vazio, como uma oração que sobe aos céus carregada de desespero e súplica. Cada fibra de meu ser clama por libertação. Cada célula de meu corpo anseia pela paz que só pode vir de ti. Não me abandones nesta hora de trevas. Não permitas que eu sucumba ao desespero que tenta me arrastar para o abismo. Levanta-te, poderoso arcanjo, e manifesta tua glória em minha casa. Que tua presença seja como um terremoto que abala as estruturas do mal, como um furacão que varre toda a impureza, como um fogo purificador que transforma cinzas em jardim florido. Amém. São Miguel Arcanjo, defensor dos oprimidos e consolador dos aflitos, minha alma sangra como ferida aberta que não encontra cura, e a dor que me consome é tão profunda que parece ter raízes na própria essência de meu ser. Esta angústia não é recente, mas como uma doença crônica que se aloja na medula dos ossos, espalhando seu veneno lentamente através de cada dia vivido, de cada tentativa frustrada de encontrar paz em meio ao caos que se instalou em minha família. A cada amanhecer, acordo com a esperança renovada de que as coisas melhorem, mas a cada anoitecer, me vejo confrontado com a realidade cruel de que a situação apenas se agrava, como uma ferida que, ao invés de cicatrizar, se infecta cada vez mais. Vejo meus entes queridos sendo consumidos por vícios que são como demônios encarnados, roubando-lhes a dignidade, a saúde, a capacidade de amar e serem amados. O álcool se tornou um tirano em nossa casa, transformando pessoas doces em estranhos violentos, palavras de carinho em gritos de ódio, abraços em golpes que deixam marcas não apenas na pele,
mas na alma. As drogas entraram em nosso lar como ladrões na calada da noite, roubando sonhos, projetos, a própria vontade de viver de quem mais amo. E eu, São Miguel, me vejo como um soldado desarmado tentando lutar contra um exército invisível, com as mãos nuas contra espadas afiadas, com lágrimas contra a fúria do inferno. A depressão abateu-se sobre nossa família como uma praga que devora tudo em seu caminho, transformando risos em silêncios sepulcrais, esperanças em desespero, sonhos em pesadelos que se estendem para além do sono. Vejo pessoas que amo perdendo a vontade de viver, contemplando o abismo do suicídio como única saída para uma dor que parece infinita. Cada dia é uma batalha para mantê-los vivos, para acender uma fagulha de esperança em corações que se tornaram tumbas de suas próprias alegrias. A angústia de não saber se amanhã ainda os encontrarei entre os vivos me corrói como ácido. Me mantém vigilante nas madrugadas, orando e chorando em igual medida. Glorioso arcanjo, a violência doméstica transformou nosso lar num campo de guerra onde não existe trégua, onde as feridas mal cicatrizadas são novamente abertas por palavras cortantes e punhos cerrados. O medo se instalou como um inquilino permanente, fazendo-nos andar nas pontas dos pés, escolher palavras com cuidado extremo, viver em constante estado de alerta. As crianças perderam a inocência precocemente. Seus olhos refletem um terror que deveria ser estranho à infância. Suas noites são povoadas por pesadelos que são ecos dos horrores vividos durante o dia. Como posso protegê-los quando eu mesmo me sinto indefeso diante da fúria que explode sem aviso? A traição conjugal abriu feridas em meu coração que sangram a cada batimento, transformando o amor em dor lancinante, a confiança em suspeita constante, os sonhos compartilhados em destroços de um futuro que nunca será. A pessoa que jurei amar na alegria e na tristeza tornou-se fonte de minha maior angústia, e cada olhar trocado é como uma adaga que me perfura a alma. A intimidade se transformou em fingimento, as carícias em representação vazia, as palavras de amor em ecos ocos de um passado que não pode ser recuperado. Como reconstruir sobre escombros? Como plantar flores em solo regado com lágrimas de traição? São Miguel, meus filhos se afastam de mim como se eu fosse um estranho. Seus corações se fecharam como fortalezas impenetráveis depois de tantas decepções, tantas promessas quebradas, tantos momentos em que não consegui ser o pai ou a mãe que precisavam. A comunicação se rompeu como corda velha sob tensão excessiva, e agora vivemos na mesma casa como estrangeiros, compartilhando apenas o espaço físico, mas completamente isolados emocionalmente. Suas risadas ecoam em outros lugares, suas confidências são compartilhadas com estranhos, seus problemas são resolvidos sem minha participação. A solidão de estar rodeado por família, mas completamente só, é uma das dores mais profundas que a alma humana pode experimentar. As dificuldades financeiras nos esmagam como uma prensa implacável. Cada conta não paga é como uma pedra adicional sobre nossas costas, já curvadas pelo peso das tribulações. A dignidade se esfacela quando precisamos mendigar o que antes conquistávamos com nosso trabalho. Os sonhos de prosperidade se transformaram em pesadelos de escassez, e cada dia é uma luta desesperada para garantir o mínimo necessário para a sobrevivência. A humilhação de não conseguir prover para a família me consome como fogo lento, queimando minha autoestima, minha confiança, minha própria identidade como provedor e protetor. Poderoso defensor, as doenças atacam os corpos que mais amo como soldados impiedosos, que não fazem prisioneiros. Vejo a vida se esvaindo lentamente, de olhos que antes brilhavam com saúde. Sinto as forças se esgotando em corpos que antes eram templos de vitalidade. Cada exame médico traz notícias que fazem meu coração parar. Cada tratamento é uma tortura compartilhada. Cada noite no hospital é uma eternidade de agonia. A impotência diante da doença é como ser forçado a assistir à destruição daquilo que mais amo sem poder erguer um dedo para impedi-la.
Os conflitos familiares explodem como vulcões adormecidos que despertam sem aviso, espalhando lava de rancor e cinzas de ressentimento por toda parte. Irmãos que se amavam, agora se odeiam com intensidade proporcional ao amor que antes os unia. Palavras são usadas como armas para ferir no ponto mais vulnerável. Segredos íntimos são revelados como bombas em campos de batalha. E cada reunião familiar se torna um tribunal onde todos são réus e juízes simultaneamente. A herança que deveria unir nos divide, os bens materiais se tornam motivos de guerra, e o amor é sacrificado no altar da ganância e do orgulho ferido. São Miguel Arcanjo, sinto-me como Jó em meio às provações, mas diferente do patriarca bíblico, minha fé vacila como chama ao vento forte. Questiono se realmente há propósito neste sofrimento aparentemente infinito, se estas lágrimas derramadas têm algum valor aos olhos de Deus, se esta dor que me consome tem razão de existir. A noite escura da alma se estendeu por tanto tempo que comecei a esquecer como é a luz do dia. Mas ainda assim, nas profundezas de meu desespero, um fio tênue de esperança me mantém agarrado à vida. Uma voz sussurra em meu interior que este não é o fim da história, que tu, glorioso arcanjo, não me abandonarás em meio às trevas. Amém. Invencível São Miguel Arcanjo, comandante supremo das hostes angelicais, neste momento crucial de minha existência terrena, quando as forças infernais parecem ter cercado completamente minha família, quando cada dia amanhece carregado de novas batalhas e cada noite se despede deixando feridas ainda mais profundas, eu invoco tua presença gloriosa com toda a intensidade de minha alma despedaçada. Tu, que permaneces de pé na presença do Altíssimo, com tua armadura reluzente e tua espada flamejante sempre pronta para defender os filhos de Deus, desce até esta morada de dor e estabelece aqui o teu reino de justiça e paz. Que tua presença seja como um terremoto espiritual que abala as estruturas do mal edificadas ao redor de minha casa. Clamo por ti, São Miguel, com a urgência de quem vê a morte se aproximar, com o desespero de quem não tem mais tempo para esperar milagres que talvez nunca venham, com a fé desesperada de quem se agarra à última tábua de salvação antes do naufrágio definitivo. A dor que me atravessa é como lâmina em brasa que corta e cauteriza simultaneamente, deixando cicatrizes que jamais se apagarão completamente. Cada membro de minha família carrega feridas invisíveis que supuram pus de amargura, ressentimento e desespero. Somos como soldados feridos num campo de batalha infinito, onde não há descanso, não há trégua, não há perspectiva de vitória com nossas próprias forças. Poderoso arcanjo, vejo minha família sendo atacada por demônios hereditários que se alimentam do sofrimento de gerações. Criaturas das trevas que estabeleceram fortalezas em nossa linhagem como parasitas espirituais que sugam a vida, a alegria, a esperança de todos que carregam nosso sangue. Estes espíritos malignos passaram de pai para filho como herança maldita, manifestando-se através de vícios, violência, doenças, pobreza, divisões e toda sorte de calamidades que se repetem em ciclos intermináveis. Rompe, São Miguel, estas correntes ancestrais que nos mantêm prisioneiros do passado. Que tua espada corte os fios invisíveis que ligam nossa família às maldições dos antepassados. A depressão que assola nossa casa é como neblina venenosa que penetra pelas frestas da alma, intoxicando cada pensamento, cada sonho, cada tentativa de encontrar significado na existência. Vejo pessoas que amo perdendo-se nas trevas de suas próprias mentes, vagando como mortos-vivos pelos corredores de nossa casa, presentes no corpo, mas ausentes no espírito. Suas lágrimas se tornaram parte da paisagem cotidiana. Seus suspiros ecoam como lamentos de almas penadas. O suicídio ronda nossa família como abutre faminto, sussurrando promessas mentirosas de alívio definitivo para dores que parecem não ter cura neste mundo. São Miguel, invoco tua intervenção poderosa contra os espíritos de vício que escravizaram mentes que deveriam ser livres.
O álcool se tornou Deus falso adorado com devoção religiosa, recebendo oferendas de saúde, dignidade, relacionamentos e futuro. As drogas entraram em nossa casa como serpentes sorrateiras, injetando seu veneno lentamente até que suas vítimas se tornassem zumbis ambulantes, mortos em vida, fantasmas de quem um dia foram. Estes demônios químicos roubaram filhos de mães que os amaram com ternura infinita, transformaram esposos amorosos em estranhos violentos, converteram sonhos em pesadelos que se estendem para além do sono. Glorioso defensor, a violência doméstica transformou nossa casa num inferno particular, onde o amor foi assassinado e sepultado sob camadas de ódio, ressentimento e medo. Palavras que deveriam curar se tornaram veneno que mata lentamente. Mãos que deveriam abençoar se transformaram em armas de destruição. O terror instalou-se como rei tirano, fazendo todos caminharem sobre cascas de ovos, medindo cada gesto, cada palavra, cada respiração, para não despertar a ira que explode como vulcão adormecido. As crianças aprenderam a linguagem do medo antes da linguagem do amor. Seus corações pequenos abrigam traumas que deveriam ser estranhos à infância. Príncipe das milícias celestiais, as traições conjugais rasgaram o tecido sagrado dos votos matrimoniais como garras ferozes que destroçam presa indefesa. A confiança, uma vez quebrada, espalhou-se pelo chão como vidro estilhaçado que corta os pés de todos que tentam caminhar sobre os destroços. A intimidade se transformou em teatro, onde atores representam papéis de amor que não sentem mais, onde cada beijo é mentira encenada e cada abraço é prisão que sufoca a alma. Como reconstruir sobre ruínas? Como plantar jardim em cemitério de sonhos mortos? São Miguel Arcanjo, os conflitos familiares se multiplicaram como células cancerígenas, espalhando metástases de ódio por todo o corpo da família. Irmãos que brincaram juntos na infância agora se encaram como inimigos mortais. Pais e filhos se tornaram estranhos que compartilham apenas o DNA. Avós morrem sozinhos, abandonados por netos que não conhecem o valor da sabedoria acumulada em décadas de vida. A herança que deveria unir as gerações se transformou em campo de batalha onde todos lutam contra todos, onde o amor é sacrificado no altar da ganância e do orgulho ferido. Invencível arcanjo, as dificuldades financeiras nos esmagam como pedra de moinho gigantesca, transformando nossa dignidade em pó que o vento espalha. A pobreza não é apenas falta de dinheiro, mas ferida na alma que sangra humilhação a cada dia. Contas se acumulam como montanhas intransponíveis, dívidas crescem como tumores malignos, e cada tentativa de prosperidade é sabotada por forças invisíveis que parecem determinadas a nos manter na miséria. A esperança de dias melhores se dissipa como fumaça, e o futuro se apresenta como horizonte negro sem estrelas para nos guiar. Poderoso São Miguel, as doenças atacam nossa família como exército implacável que não faz prisioneiros. Corpos que antes eram templos de saúde se tornaram ruínas habitadas pela dor. Mentes brilhantes foram obscurecidas pela enfermidade, e cada diagnóstico médico é como sentença de morte pronunciada por juiz impiedoso. Hospitais se tornaram nossa segunda casa, remédios nossa alimentação principal, e a esperança de cura nossa única razão para continuar respirando. A cada noite que passa, temo não encontrar pela manhã aqueles que mais amo entre os vivos. Defensor dos oprimidos, ergue-te agora em tua glória e majestade. Que tua espada corte todas as correntes que nos prendem ao sofrimento. Que tua presença afugente toda a influência maligna que paira sobre nossa casa como nuvem de gafanhotos devoradores. Não permitas que o mal triunfe sobre o amor que ainda resiste em nossos corações feridos. Manifesta teu poder de forma que todos reconheçam que existe um Deus no céu que não abandona seus filhos nas horas mais escuras. Que tua vitória sobre Lúcifer se repita agora em nossa família, estabelecendo aqui o reino da paz, da cura e da restauração completa.
Amém. Glorioso e invencível, São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, neste momento final de nossa súplica desesperada, quando já derramamos diante de ti todo o oceano de dor que inundou nossa família, quando expusemos cada ferida sangrenta de nossa alma, quando clamamos com a intensidade de quem não tem mais nada a perder senão a própria vida, eu me coloco de pé diante de tua presença majestosa, não mais apenas como suplicante quebrantado, mas como filho de Deus que reconhece em ti o instrumento escolhido pelo Altíssimo para nossa libertação definitiva. Tu, que jamais conheceste a derrota, que permaneces invicto desde a fundação do mundo, que és terror dos demônios e consolação dos justos, recebe agora nossa entrega total e completa. Declaro neste momento, São Miguel, que entrego nas tuas mãos poderosas não apenas minha dor, mas minha família inteira, cada membro, cada problema, cada ferida, cada lágrima derramada e cada suspiro de angústia. Coloco sob tua proteção militar os nomes de cada pessoa que amo, gravando-os em teu coração de guerreiro celestial como soldados de teu exército particular. Que cada um deles seja selado com teu sangue angelical, marcado com tua cruz de luz, blindado com tua armadura espiritual. Desde este momento, declaramos que não somos mais órfãos no campo de batalha da vida, mas temos em ti um general invencível que conhece todas as estratégias do inimigo e possui armas infinitamente superiores às forças das trevas. Poderoso defensor, creio e declaro que tua espada flamejante já está cortando as cadeias que nos prendiam ao sofrimento hereditário. Vejo no reino espiritual tua figura imponente se levantando do trono celestial, empunhando a espada da justiça divina, marchando em nossa direção com exércitos de anjos guerreiros. Os demônios que aterrorizaram nossa família por gerações tremem diante de tua aproximação, fogem em pânico ante a luz que emana de tua presença, dissolvem-se como sombras quando o sol nasce no horizonte. Cada passo que dás em nossa direção faz a terra tremer sob os pés dos inimigos de nossa paz. Cada movimento de tua espada corta fios invisíveis que nos mantinham cativos do passado maldito. São Miguel, sinto tua presença se manifestando em nossa casa como fogo purificador que consome toda a impureza, como vento poderoso que varre toda a influência maligna, como luz radiante que dissipa toda sombra de morte e desespero. As atmosferas pesadas que pairavam sobre nossos cômodos estão sendo purificadas por tua respiração celestial. Os objetos amaldiçoados que serviam de ponte para a atuação demoníaca estão sendo neutralizados pelo toque de tuas mãos santas. Cada canto de nossa morada está sendo consagrado novamente ao Deus Altíssimo, transformado de antro de sofrimento em santuário de paz e restauração. Declaro que nossa casa é território conquistado pelo exército celestial, solo sagrado, onde os demônios não podem mais pisar. Invencível arcanjo, creio que os vícios que escravizavam minha família estão sendo quebrados como correntes enferrujadas que não resistem ao poder de tua intervenção. Vejo as garrafas de álcool se transformando em instrumentos sem poder sobre nossas vidas, as drogas perdendo completamente sua capacidade de seduzir e viciar, os jogos de azar se revelando como armadilhas vazias, incapazes de capturar corações que foram libertados pela tua espada. Os demônios do vício fogem uivando de dor quando tua luz os atinge, deixando para trás apenas cinzas de uma escravidão que não pode mais se sustentar na presença da verdadeira liberdade celestial. Glorioso São Miguel, declaro que a depressão que cobria nossa família como manto fúnebre está sendo rasgada em pedaços pela força de tua alegria guerreira. Os pensamentos suicidas que sussurravam mentiras aos ouvidos dos que amo são silenciados pelo som de tua voz, que proclama vida, esperança, propósito divino para cada existência. As lágrimas de desespero se transformam em lágrimas de alívio. Os suspiros de morte se convertem em respiração profunda de vida renovada. Vejo sorrisos genuínos voltando a iluminar rostos que há muito tempo conheciam apenas a expressão da dor.
A vontade de viver ressurge como nascente de água pura em meio ao deserto do desespero. Príncipe das milícias celestiais. Creio que a violência doméstica está sendo expulsa de nossa casa pelo poder irresistível de tua presença pacificadora. As mãos que se levantavam para agredir agora se estendem para abençoar. As palavras que cortavam como navalhas agora fluem como mel que cura feridas antigas. O medo que habitava em cada cômodo é substituído pela segurança de saber que um arcanjo poderoso montou guarda permanente sobre nossa família. As crianças voltam a dormir tranquilas, sabendo que anjos guerreiros velarão seu sono, que suas noites serão povoadas por sonhos de esperança e não pesadelos de terror. São Miguel Defensor, declaro que as traições conjugais estão sendo curadas pelo bálsamo celestial de tua intervenção restauradora. Os corações partidos pela infidelidade estão sendo soldados novamente pelo amor divino que flui através de tuas mãos curadoras. A confiança quebrada é reconstruída sobre fundamentos mais sólidos que a própria rocha, estabelecida não na fraqueza humana, mas na fidelidade eterna de Deus. Vejo casamentos mortos ressuscitando como Lázaro saiu da tumba, relacionamentos destruídos sendo restaurados com beleza superior ao que possuíam antes da queda. O amor verdadeiro, purificado pelo sofrimento e selado por tua bênção, floresce novamente em corações que aprenderam o valor precioso da fidelidade. Invencível arcanjo, creio que as dificuldades financeiras que nos esmagavam como pedra de moinho estão sendo removidas pela prosperidade celestial que acompanha tua intervenção. As portas da abundância que permaneciam fechadas por décadas são abertas pela chave dourada que trazes em tuas mãos. Os recursos necessários para nossa dignidade e bem-estar fluem como rios em terra seca, suprindo não apenas nossas necessidades básicas, mas restaurando nossa capacidade de sonhar, planejar, construir um futuro de esperança para nossas crianças. Declaro que as maldições de pobreza são quebradas definitivamente, substituídas por bênçãos de prosperidade que se multiplicarão de geração em geração. Poderoso São Miguel, vejo as doenças que atacavam nossa família sendo curadas pelo poder sobrenatural que emana de tua presença. Os corpos enfermos recebem nova vitalidade, as mentes confusas encontram clareza perfeita, os sistemas imunológicos são fortalecidos como muralhas impenetráveis contra toda enfermidade. Cada célula doente é tocada pela luz que irradia de tua armadura. Cada órgão debilitado recebe força renovada. Cada função corporal é restaurada à perfeição original do plano criador. Declaro cura completa, saúde perfeita, longevidade abençoada para todos os membros de minha família. Glorioso Defensor, creio que os conflitos familiares estão sendo transformados em harmonia celestial pela sinfonia de paz que tua presença estabelece em nossa casa. Irmãos inimigos se abraçam com lágrimas de reconciliação. Pais e filhos redescobrem a linguagem do amor que haviam esquecido. Avós são honrados novamente como tesouros vivos de sabedoria e experiência. As heranças que causavam divisão se tornam motivos de união e gratidão. Os bens materiais recuperam seu verdadeiro propósito de servir ao amor e não de destruí-lo. Nossa família se reúne novamente ao redor da mesa da comunhão, compartilhando não apenas alimento, mas sonhos, esperanças, projetos construídos em unidade inquebrantável. São Miguel Arcanjo, com coração transbordante de gratidão e fé inabalável, declaro que nossa família está completamente liberta, curada, restaurada e protegida pela tua intervenção poderosa. Não somos mais cativos do sofrimento, mas soldados vitoriosos de teu exército celestial. Cada dia que amanhece traz novas evidências de tua fidelidade, novos sinais de que o milagre se manifestou completamente em nossas vidas. Prometemos viver como testemunhas vivas de teu poder, proclamando a todos que ainda há esperança para famílias despedaçadas, que ainda existem milagres para corações partidos, que tu, São Miguel Arcanjo,
permaneces invencível através dos séculos, defendendo aqueles que colocam sua confiança em tuas mãos poderosas. Que tua proteção seja nosso escudo diário, tua espada nossa defesa constante, tua presença nossa paz eterna. Em teu santo nome, selamos esta oração com fé absoluta na vitória que já conquistaste para nossa família. Amém, amém, amém. São Miguel Arcanjo, ainda que minha voz já esteja rouca de tanto clamar, ainda que minhas lágrimas tenham formado rios que parecem não ter fim, ainda que meu coração esteja despedaçado em milhões de fragmentos que cortam minha alma a cada batimento, eu preciso continuar derramando diante de ti a agonia que me consome como fogo eterno. A dor que experimento transcende os limites da resistência humana. É como se cada fibra de meu ser fosse uma corda de instrumento musical afinada na frequência do sofrimento, vibrando constantemente numa sinfonia de angústia que não encontra pausa nem descanso. Cada manhã que nasce traz consigo uma nova camada de tormento. Cada noite que cai deposita sobre minha alma mais uma tonelada de desespero que me esmaga contra o chão da realidade cruel. Vejo minha mãe, São Miguel, aquela que me gerou em seu ventre com tanto amor, aquela que me ninhou em seus braços cantando canções de esperança, agora definhar como flor arrancada de seu jardim, murchar lentamente, enquanto doenças cruéis devoram seu corpo como vermes famintos. Cada vez que olho em seus olhos, vejo um oceano de dor que ela tenta esconder por amor a mim, mas que transborda apesar de seus esforços heróicos. Suas mãos, que antes eram instrumentos de carinho e cura, agora tremem incontrolavelmente, marcadas pelas agulhas dos tratamentos, manchadas pelos hematomas dos procedimentos médicos. A mulher forte que conheci se tornou sombra frágil de si mesma, e eu, impotente, só posso assistir ao espetáculo cruel de sua deterioração física. A culpa me corrói como ácido concentrado quando me lembro de todas as vezes que não tive paciência com ela. Todos os momentos em que poderia ter demonstrado mais amor e escolhi o egoísmo da indiferença. Cada palavra áspera que lhe dirigi agora retorna como bumerangue envenenado que perfura minha consciência. Cada oportunidade perdida de abraçá-la, de ouvi-la, de honrá-la como merecia, se transforma em espinho cravado na carne de minha memória. São Miguel, a dor do arrependimento é uma das mais cruéis que existem, porque não há medicina que a cure, não há cirurgia que a remova, não há tempo que a diminua. Ela cresce como tumor maligno na alma, alimentando-se dos "se eu tivesse" e "por que não fiz", que ecoam eternamente nos corredores da consciência. Meu pai, aquele homem que um dia foi meu herói, minha referência de força e segurança, agora jaz prostrado numa cama de hospital, com tubos penetrando seu corpo como tentáculos de polvo gigante que suga sua vitalidade gota por gota. O homem que me ensinou a andar, que segurou minha bicicleta nas primeiras pedaladas, que me carregou nos ombros para que eu pudesse ver o mundo de uma perspectiva mais alta, agora não consegue nem segurar um copo de água sem que suas mãos tremam violentamente. São Miguel, a inversão de papéis é uma das dores mais profundas da existência humana. Ver aquele que nos protegeu agora precisando de nossa proteção. Ver aquele que nos sustentou agora dependendo de nosso sustento. As noites no hospital se transformaram em verdadeiros infernos particulares, onde o som dos monitores se mistura com gemidos de dor que escapam de lábios que antes pronunciavam apenas palavras de força e encorajamento. Cada respiração dele é uma luta épica contra a morte que espreita nas sombras, esperando o momento certo para dar o bote fatal. Eu permaneço vigil ao lado de sua cama, segurando sua mão que antes era firme como rocha e agora parece pergaminho frágil, prestes a se desfazer ao menor toque. Oro sussurrado em seu ouvido, não sabendo se ele me escuta, se minhas palavras chegam até sua consciência que navega entre este mundo e o próximo como barco à deriva em mar tempestuoso. São Miguel, meus filhos pequenos me perguntam por que o vovô não brinca mais com eles, por que a vovó chora tanto,
Porque papai e mamãe estão sempre tristes. Como explicar a uma criança de 5 anos que a vida às vezes é cruel demais para ser compreendida? Como preservar sua inocência sem mentir sobre a gravidade da situação? Como ser forte para eles quando eu mesmo desmorono como castelo de areia sob as ondas implacáveis da realidade? A dor de não conseguir proteger meus filhos da dor é uma ferida dentro da ferida, um abismo dentro do abismo, uma escuridão que engole até mesmo as sombras. Vejo meus irmãos se despedaçando, cada um lidando com a dor à sua maneira. Uns se fecham em si mesmos como caracóis que se recolhem nas conchas, outros explodem em acessos de raiva que escondem oceanos de tristeza. Alguns buscam refúgio no álcool, que apenas amplifica o sofrimento ao invés de diminuí-lo. A família que antes se reunia nas festas com risadas e alegria, agora mal consegue estar na mesma sala sem que o peso do sofrimento compartilhado se torne insuportável. Cada um carrega sua cruz particular, mas todas as cruzes convergem para o mesmo calvário de dor familiar. Poderoso arcanjo, a parte mais dilacerante desta agonia é a sensação de total impotência diante da vontade divina que parece determinada a arrancar de mim, pedaço por pedaço, todos aqueles que mais amo. Pergunto-me se este é o preço que devo pagar por algum pecado oculto, se esta é a lição que preciso aprender, se há propósito no sofrimento que parece desprovido de qualquer sentido. A fé vacila, como chama ao vento, quando vemos aqueles que mais amamos sendo consumidos lentamente pela dor. Quando nossas orações parecem ecoar no vazio de um céu surdo, às súplicas desesperadas de corações partidos. As contas médicas se acumulam como montanhas intransponíveis, transformando nossa já precária situação financeira numa catástrofe econômica completa. Cada tratamento custa o equivalente a meses de trabalho. Cada remédio vale mais que nossa alimentação semanal. Cada exame representa uma decisão cruel entre a saúde dos que amo e a sobrevivência dos que ficaram. A dignidade se esfacela quando precisamos mendigar desconto em farmácias, quando imploramos prazo para pagar médicos, quando vendemos os últimos bens de valor para custear esperanças que talvez sejam vãs. São Miguel, a pobreza amplifica a dor como lente que concentra os raios do sol até transformá-los em fogo capaz de incendiar tudo ao redor. Glorioso defensor, clamo por misericórdia, não apenas para os corpos enfermos, mas para as almas despedaçadas que assistem impotentes à deterioração daqueles que mais amam. Que tua espada corte as correntes que nos prendem a este ciclo interminável de sofrimento. Que tua presença seja bálsamo celestial derramado sobre feridas que sangram há tanto tempo que já fazem parte da paisagem de nossa existência. Não permitas que sucumbamos ao desespero que sussurra mentiras aos nossos ouvidos, prometendo alívio através da desistência definitiva. Sustenta nossa fé quando ela ameaça desmoronar sob o peso das tribulações que se acumulam como avalanche destruidora. Amém. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível das batalhas celestiais, a dor que me consume agora atinge proporções que transcendem qualquer sofrimento que já experimentei anteriormente. É como se toda a agonia da humanidade tivesse se concentrado em minha existência, transformando cada dia em calvário interminável, onde cada passo é dado sobre cacos de vidro que perfuram não apenas os pés, mas a própria alma. O luto antecipado que vivo enquanto assisto aqueles que amo se despedirem lentamente da vida é uma tortura refinada que supera qualquer instrumento de martírio já inventado pela crueldade humana. Cada olhar trocado com meus entes queridos moribundos é uma despedida silenciosa. Cada palavra pronunciada pode ser a última que ouviremos um do outro. A solidão em meio à multidão hospitalar é um dos aspectos mais cruéis desta jornada, através do vale da sombra da morte. Estou rodeado por pessoas, médicos, enfermeiros, outros pacientes e familiares, mas me sinto completamente isolado em minha dor particular, como se existisse uma barreira invisível que me separa do resto da humanidade.
Ninguém consegue compreender verdadeiramente a profundidade do abismo que se abriu sob meus pés. Ninguém pode medir a intensidade do fogo que consome minha alma. Ninguém é capaz de traduzir em palavras a linguagem universal do sofrimento que se tornou meu idioma nativo. São Miguel. A dor é uma língua que só os que a vivenciam conseguem falar fluentemente. Vejo minha esposa se desintegrando lentamente como sal dissolvido em água, perdendo sua essência vital, gota por gota, a cada notícia ruim que recebemos dos médicos. A mulher forte que conheci, que enfrentou comigo todas as batalhas da vida com coragem inabalável, agora se quebra como cristal fino que não resiste à pressão da realidade cruel. Suas lágrimas se tornaram companheiras constantes, brotando de seus olhos como nascentes inesgotáveis de tristeza. Ela tenta ser forte por mim e pelas crianças, mas eu vejo através da máscara de esperança forçada que usa durante o dia. Percebo o desespero que a consome nas madrugadas quando pensa que todos dormem. A intimidade conjugal se transformou em ritual de consolação mútua, onde nossos corpos se abraçam não mais por desejo, mas por necessidade desesperada de sentir que ainda estamos vivos, que ainda somos capazes de oferecer e receber algum tipo de calor humano em meio ao frio polar que se instalou em nossas vidas. Fazemos amor com lágrimas nos olhos, sussurramos palavras de amor que soam como lamentos, nos agarramos um ao outro como náufragos que compartilham a mesma tábua de salvação no oceano tempestuoso da existência. São Miguel. Até mesmo os momentos de maior intimidade são atravessados pela espada afiada da dor que não nos dá trégua, nem mesmo nos instantes de suposta felicidade. Meus filhos adolescentes reagiram à crise familiar cada um à sua maneira. O mais velho se rebelou contra tudo e todos, como se pudesse punir o mundo pela injustiça que se abateu sobre nossa família. Suas notas despencaram, seus amigos mudaram para turmas duvidosas, seu comportamento oscila entre a agressividade explosiva e o silêncio hermético que me assusta mais que os gritos. Vejo nele a dor se manifestando como raiva, como revolta contra um Deus que permite tanto sofrimento em uma família que sempre tentou viver retamente. O mais novo se fechou completamente, criando um mundo particular onde se refugia da realidade insuportável que o cerca. Ele desenha constantemente, mas seus desenhos são paisagens sombrias, figuras distorcidas, expressões de uma alma infantil tentando processar tragédias que estão além de sua capacidade de compreensão. São Miguel, a dor de ver meus filhos perdendo a infância precocemente, sendo forçados a amadurecer diante de realidades que deveriam ser estranhas à sua idade, é uma das feridas mais profundas que carrego. Eles deveriam estar preocupados com brincadeiras, jogos, descobertas alegres da vida. Mas em vez disso carregam nos ombros pequenos o peso de preocupações que deveriam pertencer apenas ao mundo adulto. Vejo em seus olhos uma tristeza que não deveria existir em corações tão jovens, uma melancolia que rouba o brilho natural da juventude. Como pai, sinto que falhei em protegê-los da crueldade da existência, que não consegui criar para eles o ambiente de segurança e alegria que toda criança merece. A deterioração da situação financeira atingiu níveis catastróficos que transformaram nossa vida num filme de terror econômico. Perdemos a casa que construímos com tanto sacrifício ao longo dos anos, sendo despejados como criminosos por não conseguirmos pagar as prestações que se acumularam durante os meses em que todo o nosso dinheiro foi direcionado para tratamentos médicos. Ver nossos móveis sendo carregados por estranhos, observar nossas memórias familiares sendo empacotadas e removidas como lixo descartável, assistir nossas crianças chorando enquanto são arrancadas do único lar que conheceram, é uma humilhação que marca a alma com ferro em brasa. São Miguel, a pobreza não é apenas falta de dinheiro, mas assassinato lento da dignidade humana. Agora moramos num cômodo alugado onde mal cabemos todos, onde a falta de privacidade amplifica todas as tensões familiares já existentes. O cheiro de mofo misturado com remédios cria uma atmosfera sufocante
que parece sugar até mesmo o oxigênio de que precisamos para respirar. As crianças dormem no chão sobre colchões emprestados. Minha esposa e eu nos revezamos numa cadeira ao lado da cama improvisada, onde minha mãe agoniza lentamente. Não temos mais mesa para as refeições. Comemos sentados no chão como mendigos, mastigando comida barata que mal sustenta nossos corpos desnutridos. A queda social foi tão vertiginosa que ainda não processamos completamente a extensão de nossa ruína. Os amigos desapareceram como fantasmas quando nossa situação se complicou, revelando que muitos relacionamentos que julgávamos sólidos eram, na verdade, construídos sobre fundações de conveniência e prosperidade. Nos momentos de abundância, nossa casa estava sempre cheia de visitas, nossa mesa sempre rodeada de sorrisos interessados. Agora, quando precisamos de ombros amigos para chorar, de palavras de encorajamento, de gestos simples de solidariedade, encontramos apenas o eco de nossa própria voz em corredores vazios de apoio humano. São Miguel, a solidão que acompanha a desgraça é uma das dores mais agudas, porque nos faz perceber quantos de nossos relacionamentos eram superficiais, baseados no que podíamos oferecer e não no que realmente somos. Poderoso arcanjo, as madrugadas se transformaram em campos de batalha, onde travo lutas corpo a corpo, com o desespero que tenta me convencer de que não há saída para este labirinto de sofrimento. O sono fugiu completamente de minha vida, substituído por vigílias dolorosas, onde revivo cada momento traumático, questiono cada decisão tomada, me torturo com cenários alternativos que talvez pudessem ter evitado esta catástrofe familiar. A ansiedade corrói meu estômago como ácido. A depressão nubla minha mente como neblina espessa, e em meio a esta tempestade emocional, preciso ainda tentar ser forte para aqueles que dependem de minha força. Como ser farol para outros, quando minha própria luz se apagou? Como oferecer esperança, quando perdemos todas as razões para esperar? Como continuar vivendo quando a vida se tornou sinônimo de dor interminável, que não encontra alívio nem mesmo no sono que não conseguimos mais alcançar? São Miguel, socorre-nos antes que seja tarde demais, antes que sucumbamos definitivamente ao peso das tribulações que nos esmagam como prensa implacável. Amém. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, minha alma se desintegra como pergaminho antigo exposto ao fogo devastador do sofrimento que não encontra limites nem fronteiras. A dor que experimento transcendeu há muito tempo as barreiras do tolerável, transformando-se numa entidade viva que habita cada célula de meu corpo, cada pensamento de minha mente, cada batimento de meu coração já cansado de bombear sangue para uma existência que se tornou sinônimo de agonia interminável. Sou como caminhante perdido no deserto infinito da tribulação, onde cada duna de areia escaldante representa uma nova camada de sofrimento que se adiciona ao fardo já impossível de carregar. Não há oásis no horizonte, não há sombra para descanso, não há água para saciar a sede desesperada por alívio que consome minha garganta ressecada pelas lágrimas que já não conseguem mais brotar. Minha mãe faleceu durante a madrugada de ontem, São Miguel, e sua partida arrancou de minha alma um pedaço que jamais poderá ser substituído ou regenerado. Eu estava segurando sua mão quando ela deu o último suspiro, sentindo a vida se esvaindo lentamente de seus dedos, que se tornaram frios como o gelo do inverno mais cruel. Seus olhos, que me olharam com amor infinito desde o dia em que nasci, se fecharam para sempre, levando consigo décadas de memórias, conselhos, carinhos, broncas necessárias e abraços que eram porto seguro em todas as tempestades da vida. A mulher que me ensinou a rezar, que me mostrou o caminho da fé, que intercedeu por mim em incontáveis orações noturnas, agora já silenciosa num caixão barato, que foi tudo que conseguimos comprar com os últimos centavos que restaram de nossa dignidade financeira destruída. O velório foi um espetáculo de humilhação adicional, pois não tínhamos dinheiro para flores, para um funeral decente,
para receber dignamente os poucos amigos que ainda tiveram coragem de aparecer. Minha mãe, que em vida sempre gostou de estar elegante, de receber visitas com a casa limpa e comida farta, foi velada num ambiente precário, onde até mesmo as velas eram contadas. Seus netos, meus filhos, choravam não apenas pela perda da avó querida, mas pela humilhação de vê-la partindo sem as honras que merecia após uma vida inteira de trabalho e dedicação à família. São Miguel, a pobreza transforma até mesmo a morte numa experiência mais cruel, negando aos que partem e aos que ficam a dignidade básica que deveria acompanhar os momentos sagrados da existência humana. O cemitério onde foi sepultada é um lugar árido e abandonado, onde as covas são cavadas em terra dura como pedra, onde não há flores nem cuidado com os túmulos dos pobres. Deixei minha mãe naquele lugar desolado, sentindo que estava abandonando-a numa solidão terrível, como se minha pobreza a tivesse condenado a um exílio eterno longe do conforto que tentei lhe proporcionar em vida. Cada punhado de terra que jogaram sobre o caixão caía também sobre meu coração, enterrando junto com ela pedaços de minha própria alma que morreram no mesmo instante em que ela expirou. A dor do luto se mistura com a culpa devastadora de não ter conseguido proporcionar-lhe um final de vida mais digno, tratamentos melhores, cuidados mais adequados para uma mulher que dedicou toda a sua existência ao bem-estar da família. Meu pai agora está completamente sozinho em sua luta contra a morte que se aproxima como predador faminto farejando a presa ferida. Sem a presença consoladora de minha mãe, que o acompanhou por mais de 50 anos de casamento, ele perdeu completamente a vontade de lutar pela vida. Seus olhos se tornaram poços vazios, onde antes habitava a esperança. Sua voz se reduziu a sussurros quase inaudíveis, onde antes ecoavam gargalhadas contagiantes. Ele me pergunta constantemente quando poderá se reunir com ela, como se a vida tivesse perdido todo o significado, sem a companheira que divide com ele meio século de alegrias e tristezas. São Miguel, ver um homem que sempre foi minha referência de força desmoronar como castelo de cartas sob o vento da solidão, é uma das visões mais dilacerantes que meus olhos já testemunharam. A situação em casa se deteriorou ainda mais após a morte de minha mãe. Minha esposa entrou em depressão profunda que a impede de realizar qualquer atividade básica do cotidiano. Ela passa dias inteiros deitada na cama improvisada, olhando para o teto com expressão vazia de quem perdeu completamente a conexão com o mundo dos vivos. Não come, não fala, não demonstra interesse pelos filhos que precisam desesperadamente de sua atenção materna. É como se ela tivesse morrido junto com minha mãe, deixando apenas uma casca vazia que respira mecanicamente, mas não vive verdadeiramente. Preciso cuidar sozinho das crianças, do pai moribundo, das questões práticas da sobrevivência diária, enquanto minha própria sanidade mental se fragmenta como espelho estilhaçado que reflete apenas imagens distorcidas da realidade. Meus filhos estão completamente perdidos neste maremoto emocional que devastou nossa família. O mais velho começou a usar drogas como forma de escapar da dor que não consegue processar nem suportar. Encontrei seringas escondidas em seus pertences, vi marcas de agulhas em seus braços magros, percebi que seus olhos perderam completamente o brilho da juventude, substituído pela opacidade vítrea dos viciados. Tentei conversar com ele, mas ele me respondeu com agressividade desesperada de quem se afoga e vê na agressão a única forma de manter distância de mais uma fonte de dor. O mais novo desenvolveu mutismo seletivo. Não fala com ninguém há semanas. Comunica-se apenas através de desenhos cada vez mais sombrios e perturbadores que retratam figuras familiares sendo devoradas por monstros gigantescos. São Miguel, a culpa de ter falhado como pai, como marido, como filho, me consome como câncer agressivo que se espalha por todos os órgãos da consciência. Questiono cada decisão que tomei, cada palavra que pronunciei, cada ação que executei ao longo dos anos que precederam esta catástrofe familiar. Será que poderia ter feito algo diferente? Será que ignorei sinais importantes que poderiam ter evitado esta tragédia?
Será que minha fé foi insuficiente? Minhas orações inadequadas? Minha dedicação à família deficiente? A culpa é uma tortura refinada que não oferece alívio nem perdão, alimentando-se vorazmente de cada erro real ou imaginário, crescendo como parasita gigantesco que devora o hospedeiro lentamente. As contas continuam se acumulando como avalanche imparável, enterrando-nos cada vez mais profundamente no buraco da miséria absoluta. Não temos mais nada para vender, nada para penhorar, ninguém para nos emprestar nem mesmo pequenas quantias. A fome se tornou companheira constante, roendo nossos estômagos vazios com persistência cruel. Meus filhos emagreceram visivelmente, seus rostos ficaram cavados pela desnutrição. Suas roupas parecem tendas sobre corpos que definham por falta de alimentação adequada. Às vezes passo dias inteiros sem comer, para que eles possam ter pelo menos um prato de comida, fingindo não ter fome quando na verdade sinto que meu estômago está sendo devorado por dentro. Poderoso arcanjo, a tentação do suicídio sussurra constantemente em meus ouvidos, como serpente venenosa que promete alívio definitivo para uma dor que parece não ter cura neste mundo. A cada amanhecer que traz novas tormentas, a cada anoitecer que não oferece descanso, a voz sinistra se torna mais persuasiva, mais sedutora, mais lógica em sua proposta de escape final. Como posso continuar vivendo quando cada dia é uma nova descida aos círculos mais profundos do inferno pessoal que minha vida se tornou? Como posso oferecer esperança aos meus filhos quando eu mesmo perdi completamente a capacidade de enxergar luz no fim do túnel interminável de sofrimento? São Miguel, socorre-me antes que eu sucumba à tentação de abandonar esta batalha, que parece impossível de vencer, antes que o desespero triunfe definitivamente sobre os últimos vestígios de fé que ainda resistem heroicamente em minha alma despedaçada. Amém. São Miguel Arcanjo, defensor supremo dos desesperados, neste momento final de minha resistência humana, quando sinto que minha alma está prestes a se desprender definitivamente do corpo exausto, que não consegue mais suportar o peso esmagador das tribulações que se acumularam como montanhas sobre meus ombros curvados pela dor, eu me prostro diante de ti, não mais apenas como suplicante, mas como moribundo espiritual que agoniza nos últimos momentos antes da rendição final. A dor atingiu proporções cósmicas que fazem tremer as próprias estruturas de minha existência, como se cada célula de meu organismo fosse um universo particular, consumido por estrelas em explosão, cada pensamento uma galáxia colapsando sobre si mesma, cada batimento cardíaco um Big Bang de sofrimento que cria novos mundos de agonia infinita. Meu pai faleceu há 3 dias, São Miguel, seguindo minha mãe numa jornada para a eternidade que me deixou completamente órfão neste mundo cruel e insensível. Ele morreu chamando pelo nome dela, sussurrando palavras de amor que ecoaram como o último canto de cisne numa sala de hospital, onde a morte paira como abutre paciente esperando sua hora. Vi a vida se esvaindo de seus olhos como água que escorre pelo ralo, levando consigo décadas de sabedoria, histórias, conselhos que nunca mais poderei ouvir. Agora sou eu o patriarca de uma família destroçada, o responsável por liderar um rebanho disperso e ferido quando eu mesmo estou perdido na escuridão absoluta que se abateu sobre minha existência como manto funerário que sufoca toda a esperança. O funeral de meu pai foi ainda mais humilhante que o de minha mãe, pois nossa situação financeira chegou ao fundo do poço mais profundo da miséria humana. Tivemos que aceitar caridade da igreja local para conseguir um caixão básico. Dependemos da piedade de estranhos para providenciar o transporte. Mendigamos flores murchas que sobraram de outros velórios mais abastados. Meus filhos assistiram ao sepultamento do avô com lágrimas de vergonha misturadas às lágrimas de luto. Humilhados pela pobreza que transforma até mesmo os momentos sagrados da vida em espetáculos degradantes. São Miguel, enterramos meu pai como indigente quando ele foi homem trabalhador que sustentou família com dignidade por toda a vida.
Mas a doença e a miséria conspiram para roubar até mesmo das pessoas honestas o direito a uma despedida decente. Agora, sozinho com minha família nuclear completamente desintegrada, experimento uma solidão que vai além do abandono humano. É uma solidão cósmica que me faz sentir como o único sobrevivente num planeta devastado por catástrofe nuclear. Minha esposa não conseguiu suportar a morte dos sogros que amava como pais próprios e tentou suicídio engolindo todos os remédios que encontrou em casa. Conseguimos levá-la ao hospital a tempo de salvar sua vida física, mas sua mente se fragmentou completamente como vidro que se estilhaça em milhões de pedaços impossíveis de recompor. Agora ela está internada numa instituição psiquiátrica pública, onde é tratada como número estatístico e não como ser humano que um dia foi esposa amorosa e mãe dedicada. Visito minha esposa todos os dias permitidos pela instituição, caminhando quilômetros a pé porque não tenho dinheiro para transporte público, chegando exausto para encontrá-la sedada como vegetal humano que não reconhece nem o próprio nome. Seus olhos perderam completamente a capacidade de focar. Sua voz se reduziu a murmúrios incoerentes que soam como orações em línguas desconhecidas. Suas mãos tremem constantemente devido aos medicamentos fortes que a mantêm numa zona limítrofe entre a vida e a morte. Converso com ela sobre os filhos, sobre nossos planos futuros, sobre memórias felizes do passado, mas é como falar com um eco que nunca responde, como plantar sementes em solo completamente estéril que não pode mais produzir vida. Meus filhos se tornaram órfãos de mãe viva, experimentando uma forma cruel de abandono, onde aquela que os gerou existe fisicamente, mas desapareceu completamente como pessoa, como personalidade, como fonte de amor maternal que toda criança precisa para se desenvolver emocionalmente. O mais velho aprofundou seu envolvimento com drogas pesadas que estão matando-o lentamente diante de meus olhos impotentes. Encontro-o frequentemente desacordado em becos sujos, roubado e espancado por traficantes que exploram sua dependência como o arame farpado que prende a presa para facilitar a exploração. Tentei interná-lo em clínica de recuperação, mas não tenho recursos para custear tratamento particular e o sistema público tem lista de espera que se estende por anos. O mais novo desenvolveu comportamentos autistas severos que o isolaram completamente do mundo exterior. Ele se balança constantemente num canto do cômodo miserável onde vivemos, repetindo palavras sem sentido, recusando qualquer tipo de contato físico ou visual. É como se tivesse construído fortaleza impenetrável ao redor de sua mente infantil para proteger-se da realidade insuportável que destruiu nossa família. Não come adequadamente, não dorme direito, não brinca nem demonstra interesse por qualquer atividade que deveria ser natural à sua idade. Vejo meu filho se desintegrando psicologicamente como boneco de cera, derretendo sob o sol escaldante do trauma familiar. São Miguel. Preciso trabalhar 18 horas por dia em subempregos degradantes para conseguir algumas moedas que mal pagam o aluguel do cubículo onde vivemos como ratos acuados. Lavo banheiros públicos, recolho lixo nas ruas, carrego peso que destrói minhas costas já curvadas pela idade e pela dor, aceito qualquer tarefa humilhante que me ofereçam, porque não posso me dar ao luxo da dignidade quando meus filhos dependem de mim para sobreviver. Chego em casa com as mãos sangrando, os pés inchados, o corpo dolorido como se tivesse sido espancado. Mas ainda preciso tentar ser pai, tentar manter alguma aparência de normalidade, numa situação que está completamente fora de controle. As noites se transformaram em campos de batalha, onde luto corpo a corpo com demônios invisíveis, que sussurram constantemente em meus ouvidos palavras de desespero e desistência. O sono se tornou luxo inalcançável, substituído por vigílias dolorosas, onde revivo cada trauma, cada perda, cada momento de humilhação que se acumularam como camadas geológicas de sofrimento em minha memória torturada. Quando finalmente consigo cochilar por alguns minutos,
Sou despertado por pesadelos onde vejo minha família sendo devorada por monstros gigantescos, enquanto eu grito pedidos de socorro que ecoam no vazio de um universo surdo e indiferente às súplicas humanas. A fome se tornou companheira constante que corrói nossos estômagos vazios com persistência sádica. Passo dias inteiros sem comer para que meus filhos tenham pelo menos um prato de comida, fingindo satisfação quando, na verdade, sinto que meu organismo está se consumindo por dentro. Vejo meus meninos emagrecendo visivelmente, seus rostos ficando cavados pela desnutrição, seus corpos pequenos definhando por falta de nutrientes básicos. Às vezes encontro-os revirando lixo em busca de restos de comida, e a humilhação de ver meus próprios filhos se comportando como mendigos me corta a alma como navalha afiada. Poderoso arcanjo, a tentação do suicídio não é mais sussurro distante, mas grito ensurdecedor que domina todos os meus pensamentos. A cada amanhecer que traz novas tormentas, a cada anoitecer que oferece apenas mais escuridão, a voz da desistência se torna mais lógica, mais sedutora, mais convincente em sua promessa de alívio definitivo. Como pai, sinto que falhei completamente em proteger aqueles que Deus colocou sob minha responsabilidade. Como marido, não consegui manter unida a família que jurei defender até a morte. Como filho, não pude proporcionar aos meus pais o final de vida digno que mereciam após décadas de sacrifício pelos filhos. A culpa me devora como câncer agressivo que se espalha por todos os órgãos da consciência, alimentando-se vorazmente de cada erro real ou imaginário, crescendo como parasita gigantesco que consome o hospedeiro lentamente. Questiono se este sofrimento apocalíptico é castigo divino por algum pecado terrível que cometi sem perceber, se estas provações são teste de fé que estou falhando miseravelmente, se há propósito no sofrimento que parece completamente desprovido de significado ou sentido. A fé que um dia foi minha âncora agora balança como barco à deriva em tempestade furiosa que ameaça destruir até mesmo os últimos vestígios de esperança. São Miguel Arcanjo, já não tenho lágrimas para derramar, pois meus olhos se ressecaram como poços no deserto escaldante da tribulação infinita. Já não tenho voz para clamar, pois minha garganta está rouca de tanto gritar por socorro que parece nunca chegar. Já não tenho forças para lutar, pois meus braços estão quebrados pelo peso das cruzes que carrego há tanto tempo. Estou nu diante de ti, despojado de tudo que um dia julguei importante, reduzido à essência mais primitiva da necessidade humana, a necessidade desesperada de que alguém, em algum lugar do cosmos, se importe com o meu sofrimento. Se existe misericórdia no universo, que ela se manifeste agora antes que seja tarde demais. Se existe justiça divina, que ela intervenha em favor dos inocentes que sofrem sem merecimento. Se existe amor celestial, que ele desça como chuva sobre terra ressecada de nossa existência devastada. Não peço mais por prosperidade, não imploro por felicidade, não suplico por realizações terrenas. Peço apenas que este sofrimento tenha fim, que esta dor encontre propósito, que esta escuridão seja atravessada por um único raio de luz que nos mostre que ainda há razão para continuar respirando. Glorioso São Miguel, se deves me levar desta vida, leva-me agora e poupa meus filhos de mais sofrimento. Se deves permitir que eu continue, dá-me forças sobrenaturais para ser o pai que eles precisam mesmo, quando não sou mais o homem que um dia fui. Que tua espada corte as correntes invisíveis que nos prendem a este ciclo interminável de agonia. Que tua presença seja luz que dissipa as trevas que envolveram nossa família como mortalha sufocante. Que tua intervenção seja definitiva, transformando esta história de dor numa narrativa de redenção que glorifique o nome do Altíssimo através de nossa restauração completa. Em teu santo nome, São Miguel Arcanjo, entrego minha família destruída, minha vida despedaçada, minha alma fragmentada. Faça conosco segundo tua vontade soberana, mas não nos abandones na escuridão que se tornou nossa morada permanente. Que nossa dor sirva de altar
onde se manifestam milagres impossíveis. Que nosso sofrimento seja solo onde germinam sementes de esperança para outras famílias que atravessam vales similares de sombra e morte. Selamos esta oração final com o pouco de fé que ainda resiste heroicamente em nossos corações despedaçados, confiando que tu, invencível arcanjo, não permitirás que sucumbamos definitiva